Bom, boa tarde pessoal. Eu vou tentar mostrar para vocês a solução daquela questão que vocês mandaram no grupo. Todo um jeito meio primitivo aqui, mas eu acho que vai funcionar. Bom, o exercício ele dá pra gente um sistema desse aqui, né, de uma polia com uma carga inclinada e a outra pendurada por uma cordinha. E ele pede o valor mínimo de massa do bloco A para o qual o sistema fique em equilíbrio. Se a gente for dar uma analisada, se a massa do bloco A for muito alta, a força de atrito dele vai ser, né, digamos assim, para a direita, já que esse bloco vai pesar para a esquerda. Então, quando sua massa for mínima, a força de atrito vai estar toda para a esquerda. Então, foi por isso que eu adotei a força de atrito para a esquerda. E como eu coloquei aqui embaixo, a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal do bloco. Como a força normal ela é igual à força peso, a gente tem que analisar para onde está a força peso no caso desse sistema. A força peso ela está sempre na vertical para baixo, mas o bloco ele está inclinado. Então nesse caso, a força que se iguala à força normal vai ser a componente do peso que está no mesmo sentido da superfície do plano, que no caso é essa direçãozinha aqui. E essa direçãozinha vai ser o peso do bloco vezes o cosseno desse ângulo aqui. Por que o cosseno? Porque esse ângulo aqui de 20 graus, se você fizer uma análise, você vai ver que ele se repete aqui e aqui. Você também pode pensar assim, aqui eu tenho um triângulo e todos os ângulos internos, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se eu sei que aqui é 90, né, 20 mais 90 dá 110. Para chegar em 180 é 70 graus. Então aqui tem 70 graus. Eu sei que esse ângulo aqui é 90, certo? Então 70 para 90, 20 graus. Então esse ângulozinho aqui vai ter 90 graus. Como eu quero a componente de força nesse sentido, nesse triângulo aqui, a componente de força que está para cá é a que está... nossa, mas eu quero a que está para cima, né? Então a componente de força que está para cá, para baixo no caso, ela vai ser o cosseno desse ângulozinho aqui, vezes, né, a hipotenusa, que no caso é o peso do bloco de verdade. Beleza. Pela segunda lei de Newton, aqui vai ter que dar uma cortadinha, porque senão a câmera cai, mas... Pela segunda lei de Newton, a força resultante de um sistema é igual à massa vezes a aceleração daquele sistema. Como meu sistema está em equilíbrio, essas duas equações aqui vão ser iguais a zero. Então, analisando o bloco a gente tem a tração que o bloco B faz sobre o bloco a gente tem a força de atrito para a esquerda e o peso dele, a componente X do peso dele para a esquerda. Que eu não cheguei a explicar, eu expliquei a que está no eixo Y, né? Que é a que se iguala com a normal, mas a que sobra, a que está no seno do ângulo, é a que está no eixo X. E que é a que faz... é a que soma com o atrito nessa direção aqui. E no bloco B, aqui dá para deixar mais bonitinho. Deixa eu só achar aqui, aí. No bloco B a gente tem o peso dele para baixo, menos a tração que o bloco A faz sobre ele. Isso aqui vai ser igual a zero, porque essa aceleração aqui não vai existir, porque o sistema está em equilíbrio. Então, quando a gente iguala as equações, nossa, vou ter que segurar aqui, vai ficar uma sombra, peço desculpa, mas deixa eu achar.
Quando a gente iguala as equações, a gente vai chegar que o peso do bloco B menos a força de atrito no bloco A menos o peso do bloco A no eixo X, é porque aqui eu esqueci, tá? De colocar a componente. Mas finge que tem um menos, aqui ó, vou escrever. Finge que tem um menos M de A G vezes o seno de θ. Isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, se a gente substituir a força de atrito, né, por essa igualdade aqui, força de atrito igual a o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é igual ao cosseno θ vezes a massa do bloco A gente vai chegar nessa equação aqui embaixo, certo? Essa aqui. Manipulando essa equação para jogar o que está negativo para o outro lado, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Aqui eu já fiz direto, mas é porque eu pus em evidência a massa do A vezes o G, né? Que é o peso de A. Eu dividi todo mundo por G para poder cortar ele. E depois passei isso aqui dividindo. Então eu cheguei que a massa do bloco A vai ser igual à massa do bloco B sobre o coeficiente estático de atrito estático vezes o cosseno de θ mais o seno de θ. Aí se você jogar os valores aqui, você encontra a massa de A. Mas é basicamente isso. Então, tamo junto. Desculpa a qualidade da gravação. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode mandar aí no grupo. E é isso.